sejam bem-vindos ao Futuro em Palco. Hoje nós vamos falar sobre teatro. E o que para muitos é só um palco, a gente vai mostrar como ele pode formar crianças mais seguras, confiantes e preparadas para a vida. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o João Baldassariri e o irmão dele, o Luiz, que são sócios do Espaço João Balda. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Maravilha. Obrigado, Flavinha, Gabi, obrigado. É um prazer estar aqui para falar com vocês, né? Com o público aqui do Mais Expressão. E juntamente com o meu irmão agora também. Isso. Então, a gente está muito feliz. Obrigado pelo espaço. E a gente já quer abrir, depois a gente vai explicar direitinho como funciona o espaço. Mas antes, João, queria saber como que surgiu a ideia de abrir esse espaço aqui em Indaiatuba. Então, assim, eu comecei, na verdade, né, a minha carreira como ator, comecei no teatro. Né? Apesar do público muitas vezes me conhecer pela televisão, né, me viu na novela ou alguma coisa assim, no audiovisual, mas eu comecei fazendo teatro na escola, aqui em Indaiatuba, né? Eu estava com 16, 17 anos na época. E aí eu comecei a praticar o teatro, me identifiquei com o teatro, com o grupo ali, me senti acolhido, seguro, falei, que negócio legal isso aqui, né? E minha mãe também viu um interesse grande em mim, porque eu era um garoto muito desinteressado na época, não tinha muito foco, né, muito interesse pelas coisas, não demonstrava algum, né, tipo de interesse. Aí na época eu gostei do teatro, chegava em casa, ligava o computador, na época aqueles computadores grandes, né? 386, 286. E eu entregou a idade já. E aí eu comecei a pesquisar teatro e minha mãe falou, nossa, meu filho tá interessado. Era um curso da escola, João? Era um grupo de teatro dentro da escola, né? Que a escola oferecia. E aí isso, me identifiquei na hora, era um ano de vestibular, que eu ia prestar vestibular, eu ia fazer direito. Só que eu ia fazer direito por fazer. Não era uma coisa que, Aí minha mãe falou, filho, você gosta de teatro, você tá gostando, você tá indo esse ano todo, né? Ela foi vendo o meu interesse, meu empenho ali. E aí ela me incentivou a prestar artes cênicas. Eu falei, é mesmo? Aí ela falou, faz isso, você gosta, é natural de você, você tá curtindo. E aí eu fui prestar artes cênicas, prestei Unicamp, não passei. Mas aí eu prestei um curso técnico no interior de São Paulo, lá em Tatuí. Estudei 3 anos, foi aprovado lá, fui pra lá, morei em Tatuí, foi quando eu Curso técnico de formação de ator, né? Curso técnico de atuação. Não sabia nem que existia, João. Tem. Porque lá é muito conhecido pela música, né? O Conservatório de Tatuí. Mas lá tem também o curso de teatro. Então eu fiquei morando lá 3 anos e lá eu tinha aula de segunda a sexta. O que eu fazia aqui em Indaiatuba uma vez na semana, aos sábados, era na escola. Lá eu passei a fazer de segunda a sexta, todos os dias, o dia inteiro, oficina de teatro, de iluminação, de luz, de som, de direção. Então eu comecei a respirar teatro e foi ali que também eu subi no palco mais vezes. E ali eu meio que, né, efetivei, assim, pra mim, essa paixão pelo teatro. E aí eu me formei, voltei pra cá. Né? E enfim, mas desculpa que eu fugi total. Não, você porque falou que eu abri o espaço, né? Não, a gente vai entrar na sua história, mas por Meu foi Deus. disso, foi desse amor pelo... Exato, foi desse amor. E aí, porque depois eu fui trabalhar, né? Eu tô há 21 anos trabalhando como ator. E aí eu, recentemente, eu digo de 6 anos pra cá, né? Eu casei, tive filho. E aí decidi fixar a minha vida aqui em Indaiatuba. E nessa da minha profissão de estar em São Paulo, estar no Rio, estar viajando, né? O contrato acaba, o contrato vem. Eu aqui em Indaiatuba decidi ter um espaço, um trabalho fixo, algo que eu me movimentasse aqui na cidade, né? Entre um contrato e outro, entre uma gravação e outra. Falei, não, vou abrir um espaço. E aí eu decidi abrir o Espaço João Balda. E eu estava morando num condomínio ali em Itaici, eu passava sempre na frente ali, né, do espaço. E aí eu falei, pô, aqui é um lugar legal. E também por ser pai, né? Eu acho que assim, sendo pai agora de um menino de 6 anos, eu comecei a perceber e ver muito conteúdo sobre o desafio dos pais atualmente de como educar, de como estimular, qual que é o estímulo certo para o filho, sabe? Para a criança se desenvolver, para a criança crescer, né? Ainda mais atualmente com tanta tecnologia, tanta rede social, tanta tela. E a gente sabe que isso vai, né, isolando a criança, que isso vai deixando a criança cada vez mais distante, né, da conexão, da brincadeira, do real. Então eu pensei, pô, o teatro é uma ferramenta tão incrível, sabe? É uma prática
tão prazerosa de fazer, né? Eu digo independente de carreira, né? Independente de seguir uma carreira profissional. Fazer teatro é gostoso, sabe? Tá em roda, brincar, é jogo, é um lugar que você tá ali para errar, para aprender, para olhar para o outro. Então eu falei, atualmente eu acho que o teatro é uma ferramenta potente para a criança ter um espaço ali de desenvolvimento, de crescer. E aí eu falei, vou abrir o espaço, né? Deu start. E você, Luiz, como que você chegou aí nesse estúdio, a metodologia dele? Eu sou oriundo da área de tecnologia e eu saí da área técnica muito cedo, fui para a área de gestão e muito desenvolvido na parte de gestão de pessoas. E, em determinado momento da minha carreira, fui virar consultor e focado muito em trabalho em gestão de pessoas, soft skill, habilidades mais emocionais, né? Que esse é um dos principais motivos para tanta demissão, turnover ou dificuldade em contratação que muita gente reclama. E meu filho faz teatro, também foquei nessa mesma expectativa. Faz teatro lá? Faz teatro lá. E eu nunca tinha ido lá. Minha esposa levava, minha esposa buscava, aí teve um sarau, né? Bimestralmente tem um sarau, onde são exercícios de improvisação ali, e os pais acompanham. E eu fui ver meu filho, Henrique. Aí eu olhei e falei, pô, peraí, eu olhei para o business mesmo, né? Eu falei, isso aqui é interessantíssimo. Porque eu sempre muito voltado para desenvolvimento de pessoas, mas muito focado em resolução de problema, meta, foco. Eu falei, pô, aqui é arte. Arte é outra linguagem. Arte não está ligado diretamente a dinheiro, está ligado à vida, a uma coisa muito mais humana. Aí quando eu vi o Henrique ali fazendo aquele exercício, eu falei, pô, isso é muito interessante, vou conversar com meu irmão. Aí marquei, falei, vamos tomar um café? Aí vamos conversar espaço. sobre negócio? Mas eu não queria assustar ele. Vou contar uma coisinha. Porque a gente nunca tinha falado assim, sobre trabalho. Negócios, Porque a cabeça dele, ele é artista. Eu sou do mundo corporativo. São coisas muito Sempre foi, diferentes. só interrompendo você, sempre foram diferentes, assim, de comportamento desde criança? Sempre. Não só fisicamente, porque fisicamente a gente fala, eu tenho 1,69m, ele tem 1,84m. E a gente tem que falar pros outros que a gente é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então são coisas muito distintas, né? Ele é mais tímido, eu sou mais eloquente, tem algumas características. E eu venho do mundo corporativo desde sempre. O bichinho que me picou não foi o da arte, foi da área de TI, de tecnologia, isso em 1997. Né? Quando não tinha internet, ou tinha, mas era muito, muito superficial. Mas eu peguei, a hora que eu vi aquilo, eu falei, vou conversar com meu irmão para ver se a gente consegue se conectar de alguma forma. Por quê? Porque a realidade dele é outra, o que ele enxerga é totalmente diferente do meu. Eu falei, ou vai ter que ser complementar ou vai repelir, não vai ter jeito. Aí marcamos um café lá no Espaço João Baldo, lá em Itaici. Aí no primeiro papo eu falei, pô, tô com uma ideia assim, o que você acha? Ele, puta, eu gostei. Por quê? Porque eu fui apresentar para ele, basicamente eu verbalizei, eu tangibilizei de forma ilustrativa o que ele tinha na cabeça. Sabe quando a pessoa Você sabe... estruturou uma ideia. Eu estruturei uma ideia e apresentei para ele. E sabe quando aquilo tá na sua cabeça, mas você não sabe nem como fazer aquilo? Sei. Aí a gente pegou e falou, pô, vamos fazer junto? Vamos. E foi onde a gente focou basicamente em desenvolver um método. A gente não trabalha somente com o Espaço João Balda. O Espaço João Balda conduz as aulas através de um método chamado EJB, que é a sigla de Espaço João Balda. Bem criativo o nome, né? Mas o método foi desenvolvido de uma forma muito rica, voltada para desenvolvimento socioemocional, com habilidades soft skill, né? Que são habilidades do tipo daquela que você não compra o conhecimento. Como a gente costuma falar, um hard skill, que é um curso sobre Excel. Eu consigo comprar. Direito. Eu me matriculo numa faculdade e faço. Agora, por exemplo, compaixão. Ou você desenvolve aquilo, ou não tem outra forma. Responsabilidade, né? Disciplina. Disciplina não dá para você comprar. Eu quero comprar um curso de disciplina. Concentração. Concentração. Né? Aquilo você desenvolve aquilo. É como ir para academia. Não tem começo, treino, meio né? e fim. Tem o desenvolvimento constante. Como a gente estava falando agora de leitura, né? A leitura, aquilo vai enriquecendo você. E seu vocabulário começa a melhorar. A sua forma de se comunicar começa a se melhorar. E a gente... constante, né? Exatamente. Não tem fim. E daí a gente foi para esse lado do método, né? Que a gente daqui a pouco pode até aprofundar um pouco mais. A gente quer aprofundar. A gente quer saber como que funciona esse método, né? Então já vamos embalar. Já vamos embalar. O método, ele na verdade, a gente pensou em algo que os pais conseguissem, de certa forma, visualizar o que o filho estava fazendo. Porque a gente percebeu que muitos pais achavam que aquilo era uma aula de recreação. Né? A gente conversa muito, existe um certo preconceito. Eu ia falar isso, como convencer
né, tipo, não é convencer, explicar para os pais que, olha, não é uma aula de uma brincadeira, não é uma... que existe um fundamento por trás disso, até porque eu acho assim, tem algumas áreas que elas são vistas com certo preconceito, né? Sim. O João falou que ainda bem que teve sua mãe que deu super apoio, mas não são todos os pais que dão apoio quando alguém fala que vai seguir para a área de artes, de música. Então, eu acho interessante explicar isso também, né? Esse caminho para os pais, para as pessoas que estão assistindo a gente, que não é só uma recreação. Porque o intuito também de abrir o espaço foi assim, eu queria fugir dessa ideia de ser uma escola onde vai... Tem glamour. Glamourar, exatamente. Trazer esse glamour, né, da profissão, esse status de, vem a ser um ator, vem a se Tipo, tem o desenvolver sucesso que o arte. João teve, tipo, uma coisa vídeo, assim. Artisticamente. Não é minha intenção. Minha intenção foi como eu disse, como pai, era do tipo assim, porque é esse o desafio, eu brinco com meu filho, eu queria entreter, eu queria trazer estímulos, e o teatro, eu faço várias coisas lá na minha casa com o teatro, né, coisas que eu aprendo no teatro, jogos, brincadeiras, e eu vejo que isso traz o meu filho para mim, assim, a gente desenvolve, eu vejo que é um jogo. Eu falei, então é isso, eu pensei muito nesse lugar de desenvolvimento mesmo, nessa parte de desenvolver as características emocionais, né, dele saber dizer o que ele sente, dele saber expressar, nomear o que ele está sentindo, né, e comunicar, dar opinião, estimular ele, né, para ele ganhar uma confiança, porque aquilo se reflete na autoestima, né, na maneira como ele se expressa. Então, a ideia do espaço é esse, né? Diferente de muita escola de teatro, que é aquela coisa, teatro musical. Eu acho incrível tudo e tem, né, muito mercado para isso. Então, assim, mas a gente foge desse lugar, né, do espetáculo em si. O espetáculo nosso é o desenvolvimento da criança. Mas o que o teatro tem a oferecer, né, para elas. É além, o teatro é a ferramenta, é o trampolim. O que a Flavinha falou, como que os pais, a gente consegue apresentar isso para os pais. Na verdade, o método, criou-se um pacote, vamos chamar assim, e o pai consegue identificar ali algumas coisas. Então, não é uma aula que a criança vai lá e tem aula de teatro. Quando a gente vai vender ou a gente tenta divulgar nas redes sociais ou conversando, basicamente a gente entrega como se fosse um pacote. Então, você tem ali dentro desde uma taxa, desde a camiseta, um squeeze, você tem festa de encerramento, foto mensal. Oficina de férias. Oficina temática. É como se fosse um clube ali de... É um clube. Né? Boa, eu gostei dessa definição. Gostou? É um clube. Então o pai não vai ter mais uma taxa, ele tem aquilo ali. Quando ele enxerga aquilo tudo, ele começa... Opa, peraí. E a linguagem também, a abordagem, ela é muito mais profissional. Então ele começa a perceber que não é uma abordagem de recreação. Não é, seu filho vai ficar aqui por 2 horas e daí você volta aqui pegar ele enquanto você faz a unha. Ou enquanto o pai, sei lá, vai fazer outra coisa. Não. Aqui nós temos acompanhamento psicológico com a psicóloga, acompanhamento pedagógico com o pedagogo. Nós temos todo um acompanhamento por sistema. Aquilo lá, a gente entrega relatórios bimestrais. Então a gente trouxe uma riqueza de detalhes para compor esse clube, para o pai olhar e falar, caramba, que legal. E a gente vai trocando ideias com as pessoas, porque a gente, por opção comercial, a gente não quer passar isso de uma vez. O pai, quando descobre, ele fala, cara, é isso tudo? Sabe quando ele se surpreende? Sim. Quando a expectativa da pessoa está aqui, sobe 2 níveis ali a gente consegue capturar, vamos chamar assim, um aluno. Por quê? Porque na cabecinha do aluno, não. Ele está ali fazendo a aula de teatro dele. Para o pai, não. O pai, ele está desenvolvendo o filho. E a gente estava em bate-papo com outro colega, ele perguntou, mas quem que é o público do Espaço João Balda? E a gente falou, o público são pais e mães que querem desenvolver os filhos, que querem treinar os filhos para o progresso, que querem colocar o filho 2, 3 passos à frente, emocionalmente falando. Luiz, mesmo que meu filho, que minha filha não tenha essa facilidade pro teatro, assim, que ela seja mais travado, não sei. Como que você identifica a criança que ela poderia fazer, entendeu? Eu gosto quando meu irmão fala até sobre isso, só eu vou introduzir, porque eu gosto que ele fala com mais propriedade. Mas, basicamente, a gente está tentando quebrar essa crença do pai que criou o rótulo e falou, a minha filha é assim. Ela, Entendi, assim, ela é tímida, ela não gosta A sua filha, ela disso. só é. Timidez é uma característica, assim como eloquência, ou como... Tem muita característica. E característica ela só é. É lógico, se ela ultrapassa uma linha que é mais tênue, então uma pessoa que se comunica bem, que fala bem, que comunicação não é só falar, mas a gente pode depois descer um pouco o nível, mas a pessoa que se comunica bem, se ela está
constrangendo ou falando num lugar impróprio, ela passa a ser desagradável. Sim. A timidez cai no mesmo foco. Então, se uma pessoa é muito tímida e na hora de um bate-papo, de uma entrevista, por exemplo, profissional, se ela continua ali tímida, ela também cai numa linha que é desagradável. Então, se você surfar ali no meio, você só é uma característica. E a comparação que a gente tenta trazer, por isso que eu queria que meu irmão falasse, que é um ambiente que não tem comparação. Você só é algo a partir do momento que você se compara. Então, o meu filho virou para mim e falou assim, pô, todo mundo me chama de baixinho. Não sei por quê. Eu tenho 1,69m, minha mulher tem 1,54m. Quem que ele herdou, né? Algo me diz que ele será baixo. Mas eu falei, filho, você não é baixo. Eu falei, quem é mais baixo? Você ou o Vinícius? O Vinícius é meu filho de 1 ano e meio. Ele falou, sou eu. Eu falei, entre eu e você? Ele falou, daí eu sou baixo. Eu falei, então você é baixo ou alto? Depende do ponto de vista, né? Se você não comparar, você só é. E é aí que mora a felicidade, que é onde a gente foca. Desenvolver o ser humano para ele se gostar. Para ele pertencer a ele. Meu irmão estava falando agora de conseguir nomear o sentimento. Porque muitas vezes a criança tem lá a palavra frustração, que a gente trabalha muito. Ele tem que aprender a se frustrar, mas aquilo ali ele precisa nomear. Porque senão ele acha que ele está cansado, ele acha que ele está com fome, ele está frustrado no fundo. E o adulto também é assim. O adulto não sabe se conhecer. O adulto vai para outro viés, que é uma parte de como a sociedade me enxerga. Então, ele trabalhou de outra forma. Por isso que a gente criou esse método voltado para o pertencimento, né, Johnny? Exatamente. Porque você, né, falou da sua filha, né? Mas assim, não existe perfil para fazer teatro. Porque as pessoas falam, mas a minha filha não leva jeito. Não existe leva jeito para fazer teatro. Não existe... o teatro é um jogo. Errar no teatro faz parte do jogo. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas ele não vai... A comparação, exatamente, porque na escola você tem que acertar. Na escola, se você acerta, você ganha ponto. Na escola, se você acerta, você, né, vai lá... Passa para a próxima fase. Exatamente. No teatro, o errar faz parte da brincadeira, do desafio. Né? É observada aquela situação. E é visto assim, comunicou? Não comunicou. O que faltou para comunicar? Então não é um erro, é assim, é uma investigação. E aí se passa a virar um jogo. E é uma brincadeira. E quando vê, a expressão está sendo exercitada. Então não existe o perfil, porque aquela coisa, a pessoa é extrovertida, então ela leva jeito. Não, a pessoa que é introvertida, ela também vai participar do jogo. E ela também pode comunicar, né? É uma brincadeira. Então não existe o perfil que serve. Eu sou tímido. Exatamente. Óbvio que na hora que eu pratico o teatro, que eu entendo a linguagem, que eu entendo a brincadeira, eu me solto ali. Eu me sinto segurança. Eu tenho segurança, até porque naquele ambiente, que é um ambiente seguro, que não se permite julgamento, não se permite, né, acusar, apontar, rir, ou qualquer tipo de preconceito ali, imagina, jamais. É um ambiente muito acolhedor. Então eu posso dar minha opinião, eu posso falar, todos vão acolher. Então, assim... Esse ambiente seguro me dá a sensação de que eu posso errar ali. Então, isso é muito legal pro jogo, porque é errando que você vai descobrir uma ideia genial, sabe? É se sentindo seguro que você vai, né, descobrir uma ideia boa. Então, eu digo assim, muitas vezes gravando novela, vários momentos, assim, no começo eu tinha um certo receio de errar, porque eu tinha medo de levar uma bronca. Né? E eu falava, não vou arriscar, vou só cumprir aqui o que me pediram, vou fazer certinho e tá tudo certo. E aí, conforme eu fui ganhando experiência, eu fui me colocando, arriscando mais. E eu fui vendo que deu certo, porque, né, o diretor foi falando, olha que legal essa ideia. Só que é aquela coisa, é o risco, né? Você tem que correr esse risco. E a arte, ela estimula esse lugar do arriscar, de você se jogar, de você fazer. Porque assim, se errar, tudo bem, né? Tem um cuidado de falar, valeu a tentativa, mas não comunicou o que era para comunicar. Isso não passou. Mas o importante é você tentar de novo. Vamos tentar outra vez? De outra maneira? Vamos. Então vira uma brincadeira. Né? Não existe aquela pessoa assim, essa pessoa leva jeito, então você vai fazer bem teatro. Não. E o método, ele é feito para potencializar características. Então, se você já tem uma habilidade pré-definida ali, vamos chamar assim. Então, se sua filha, por exemplo, sua sobrinha, ela já fala bem, ela já é espontânea. Você vê crianças, a gente lembra no SBT, tinha a Maísa, aquela menininha falava que era tudo muito fácil, mas provavelmente alguém conduziu o desenvolvimento dela, porque senão ela se tornaria uma pessoa chata.
inconsequente, ou ela ia falar na hora que não podia, ou às vezes até a dicção dela não ia pro lado, ou ela entendia naquele momento... Teve um direcionamento. Como um jogador de futebol, um menino, joga bola pra caramba. Olha, ele dribla que nem o Neymar, só que precisa tocar, é um jogo em conjunto. Sim. Então ele aprende o que ali? Já que ele tem uma das habilidades do jogador de futebol, ele vai desenvolver outras. Assim como o ator... meu irmão, lógico, pode falar melhor que eu, mas o ator precisa de uma composição de habilidades que torna um profissional excelente. A verbalização, a oratória é uma delas. Mas a gente estava falando agora em off aqui. Disciplina, para saber se concentração, decorar um texto, gente. A gente estava falando sobre decorar um texto, né? Ter foco. Isso tudo, às vezes uma criança que está lá falando... Ela tá só falando. Aí você chama ela, tem que chamar 10 vezes. Pra ela vir pro foco. Pra ela começar, vem, traz aqui, vem pra cá. Ô Luiz, e como traduzir isso pra uma aula? Por exemplo, como traduzir essas 80 habilidades num bloco? Vocês têm, sei lá, quantas horas são de aula? 2. 2 horas. Como condensar isso tudo em 2 horas, assim, como que vocês fazem, mais ou menos? Cheguei lá, sou uma criança, vou começar a fazer a aula. Esse é o método. Foram vários meses de conversa, né? Pra vocês chegarem nessa estrutura. Um formato. A gente criou um formato, a gente envolveu, que nem eu falei, psicólogo, pedagogo. Por que 2 horas? Não foi porque a gente escolheu 2 horas. Porque a aula é mais densa para aquela criança. Então, se a gente... E porque é uma vez por semana, a mesma coisa, para dar tempo de digerir aquela informação. Você trabalhar aquilo. Exatamente, aquele conhecimento. Aí a gente criou um método. Como que a gente faz para criar um método? A gente desenvolveu blocos. Então, você tem um bloco para receber a criança que está vindo de fora. Às vezes está vindo da escola, às vezes está vindo no carro discutindo com os pais, ou brincando com o irmão, ou qualquer outra coisa. Então, a gente tem o bloco chamado Boas-Vindas. Seria um acolhimento. Seria um acolhimento. E depois desse bloco, esse bloco dura em torno de 15 minutos. Nele já tem exercícios lúdicos, atividades teatrais, com foco indeterminado já objetivo. Tá. Então a gente trabalha 80 habilidades socioemocionais, cada um dos exercícios corresponde a às vezes 2. Sempre o exercício do bloco, então os exercícios, hoje a gente já tem dentro do nosso sistema mais de 100 exercícios para cada bloco. Então o bloco Boas-Vindas, nós desenvolvemos exercícios para o Boas-Vindas, para descomprimir, para a criança se conectar, para tirar o chinelinho dela, para ela sentar, para ela respirar. Feito isso, tem exercícios para conectar nisso. Aí depois tem o bloco Aquecendo os Sentidos. O bloco Aquecendo os Sentidos é mais para a parte de sentidos, né, Diogo? É a parte, vamos dizer assim, para desenvolver a percepção, né, a escuta, né, a observação, a concentração, o foco, né? Então é muito exercício que trabalha, porque é uma prática mesmo, né? A concentração mesmo, ela é uma prática, né? A gente adulto, às vezes, é claro, a gente vai, às vezes, naturalmente aprendendo, mas eu digo, se você exercitar mesmo, colocar um exercício de foco, é que nem eu falar assim, sem foco, a gente pode estar aqui, foco, tum. Sem foco, foco. Então, se você ouve a palavra foco, você foca, sabe? O que eu digo tem vários exercícios para despertar esses sentidos, né? De espacialidade, de perceber o espaço, né? O entorno, de perceber o som, o ruído, o cheiro. Enfim, uma série de exercícios para trabalhar esses sentidos e para aguçar essas partes que depois a gente vai mais para frente na aula trabalhar através de criação. Colocar ali naquele momento presente, vivenciar aquele presente que está ali. Isso, e tudo através de jogos, claro. Esses exercícios que eu falei de espaço, essas características, todos através de exercícios e brincadeiras. Né, tipo, não é uma coisa, estou explicando que é assim. Não é teórico. Tudo na prática. Para criança lúdica, é né? uma coisa mais lúdica. Tá. Esse bloco de Aquecendo Sentidos, ele é riquíssimo. E ele dura ali 35 minutos aproximadamente. Depois a gente faz um breve intervalo, que a gente chama de terceiro bloco, onde a criança vai no banheiro, toma uma água, faz um lanchinho. E 10 minutinhos ali, e depois a gente vai para o bloco já de criação e improvisação. Ali o foco principal realmente é a arte, né? A gente trabalha ali o cinema, o teatro, a TV, mais uma vez, através de exercícios, através de uma abordagem, uma linguagem, uma coisa importante. A gente separa turmas, né? De 6 a 8 anos, de 9 a 12 anos. É nosso nicho. A gente tem turmas de adulto, turmas de idosos. Idoso é muito legal, 60 a mais. Trabalha corpo e mente, muito rico também. Mas o foco mesmo são as crianças. E daí a gente tem esse bloco de criação e improvisação. Ele é riquíssimo. Por quê? Porque ali a criança... A palavra improvisar é uma delícia.
É que nem a gente tá Criança falando agora, adora. É a parte da brincadeira, né? Se a gente fala assim, vamos brincar de improvisar uma cena aqui. E é legal porque tá tudo já dentro das aulas, tudo já foi elaborado e desenvolvido. Então a gente propõe uma situação dentro do universo delas ali, dentro do universo da escola, dentro do ambiente, né, que elas convivem, enfim. A gente traz uma situação, né, fala, ó, então vai ser essa situação. Você tá na fila do supermercado junto com a sua mãe, sei lá, a gente cria uma situação. E aí eles entram no jogo, eles vão brincando. E eles criam a história, eles usam elementos ali, adereços, coisas para eles criarem uma caracterização. Então é a parte que criança adora. E vamos dizer, é a parte que eu acho que eles estão cada vez mais distantes, talvez, dessa coisa de brincar com isso, né? Então é legal ver porque como eles entram, sabe? O adulto às vezes é mais resistente nessa hora, por causa da exposição, tem vergonha. Né? Não, a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando mais, a gente vai endurecendo mesmo. Mas pra criança é natural, né? A criança, pô, você fala, vamos brincar de, era uma vez, criança já foi, já tá lá, já viajou. Então é muito legal ver como a criança se entrega e é óbvio que daí a gente vai trazendo elementos para elas prestarem atenção, né, para elas se concentrarem no foco. Ó, a gente precisa que essa mensagem seja passada, ou que aconteça essa situação durante a cena. Então eles precisam desenvolver em grupo, contar a história. Foi contar. E aí a outra parte da turma que está assistindo depois avalia também. A gente pergunta, vocês acham que aquele momento comunicou? E aí eles falam o que eles sentiram, como é que foi. O pessoal fala como é que foi fazer. Então também é muito rico nesse sentido, né, dessa parte de fazer palco e plateia que a gente fala. Mas é a parte mais assim gostosa de criação, deles improvisarem, criar cena, é muito divertido. E depois a gente finaliza com o bloco de finalização ali, né? Redundante, finaliza com a finalização. A gente encerra com o bloco de finalização, aí ali aonde eles vão nomear os sentimentos, o que eles sentiram durante os exercícios, né? Porque eles conseguem, de certa forma, uma criança não tem um vocabulário rico, ele não sabe. A gente tem esse filme aí que fez um puta sucesso, que é o... Dos sentimentos lá. Dos sentimentos. O Divertidamente. Divertidamente. Pô, aquilo ali que meu filho foi descobrir o que é ansiedade. E o ser humano é cheio disso, né? Então ali ele conseguiu identificar características dele mesmo, ele conseguiu se conhecer. Então você termina a aula com outra criança. A gente tem aula experimental vários horários da semana e toda criança que vai lá, porque o pai fala, ai, não sei se meu filho leva jeito para teatro. Sim. Traz seu filho aqui, ele vai fazer uma aula experimental. Quando terminar, você pergunta para ele como ele se sente. Aí você pergunta para ele. Aí ele é outra criança. A criança consegue expressar como ela se sente. Porque você está numa roda com 10, 12... As aulas têm 12 crianças no máximo cada uma para ficar bem otimizada. Quando as crianças estão em círculo, onde você pode expressar sem medo o que você está sentindo, ou dar o nome daquele sentimento, não tem como ela não se conectar. E eu vejo o meu próprio filho. Cara, ele não quer, não tem uma aula que ele falta. Então agora, ele tá fazendo 2 vezes por semana. Ele quer, para ele que ele quer, ele é viciado, que nem um pai, em desenvolvimento, ele quer se conhecer, ele quer testar. Ele sabe que o caminho pela esquerda é melhor, mas ele quer provar o da direita. 9 anos, né? 9 anos. Né? Ele igual eu falei que eu leio com ele à noite, a gente lê. Então, é uma linha, eu venho, né, voltando uns passos até para trás, quando a gente foi criar o método, eu venho da análise comportamental de profissionais. Então, a gente começou conversando muito sobre inteligência emocional, que é um dos principais pilares, na minha percepção, na minha opinião, para o desenvolvimento do ser humano, não só da criança. Né? E a gente vai de encontro com a inteligência artificial, que está chegando. E a gente tentando empurrar a inteligência emocional para você conseguir lidar com a inteligência artificial. E eu olho o meu filho, eu quero que ele verbalize o sentimento dele e eu quero que ele entenda que inteligência emocional é conseguir lidar com esse monte de sentimento. Não é não chorar. Não é não ter medo. Não é isso. Inteligência emocional é conduzir isso. Eu tenho medo. Saber reconhecer, né? Eu acho que é isso. E a expressão, ela vai englobando tudo, né? Você começando a praticar, dizendo aquilo que você sentiu durante um exercício, uma vez, você vendo o amiguinho ali expressando de uma maneira, você vendo o outro, e você também se comunicando, isso vai se familiarizando, né? Aquele comportamento, isso vai gerando uma confiança na criança, a criança vai se sentindo mais segura para dizer o que sente, né? E vai enriquecendo o vocabulário da criança, né? Então é legal
E isso vai se refletir dentro de casa. Você prepara para o futuro. Na escola, né, diante de um trabalho, ela vai vendo o limite dela, ela vai sabendo reconhecer aquilo que ela tem dificuldade, ter um espaço para ela dizer uma situação que ela sente vergonha, uma situação que ela sente medo, e as pessoas respeitarem aquilo ali, e todo mundo falar, isso cria uma identidade. A criança vai falando, pô, eu sou ouvida e as pessoas me respeitam, sabe? A gente usa através de jogos, de brincadeiras. Enfim, é um espaço para estimular a criança a se expressar. E eu acho que crescer nesse movimento vai fazer com que isso se reflita lá na frente numa criança com mais autonomia, com mais confiança, né? Se você fizer uma analogia com o mundo profissional, mundo corporativo, ou seja ele no comércio, na indústria, as perguntas que a gente ouve durante uma entrevista, elas são todas trabalhadas ali. O que te mais faz feliz? Me fala um defeito seu. Aquilo ali tudo você é trabalhado. Só que muitas pessoas... Teve um post que a gente fez a semana passada que o importante... como é que era? Não falar outro idioma não é tão importante. O importante é saber se frustrar. Porque o pai ele foca ali em coisas que, para ele, na maioria das vezes, ele teve alguma... eu tenho dificuldade de falar inglês, então eu vou colocar meu filho no inglês desde pequeno. Porque se eu tivesse feito inglês desde pequeno... Você não teria dificuldade. Eu não teria dificuldade. Na verdade, você projeta uma frustração sua, né? Exatamente. Você vê mãe que... A gente vê filmes aí que a mãe coloca a menina no balé e fala, você vai no balé? Sim, né? E aquela menina não tem nada a ver com balé. Então você percebe, se você treina a pessoa ou a criança, ou treina no sentido de prepara, né? Desenvolve ela nesse sentido, cara, ela vai conseguir lidar. Ela vai ter frustração na vida? Lógico que vai. Ela vai, às vezes, se enganar, vai começar uma faculdade, depois parar e começar outra? Vai. Porque ninguém é perfeito. Faz parte da vida. E a ideia não é nem essa. A ideia é o autoconhecimento ali, que é fenomenal. E vocês tiveram no estúdio, ou que vocês perceberam, ou que os pais trouxeram esse feedback de alguma mudança muito grande que chamou a atenção de alguma criança? Ou até mesmo algum adulto? Você ouviu, né? Acho que uma mãe... Uma mãe... a gente teve a gente tem a festa de encerramento, né? Esse ano foi no piano. A gente reservou o piano... Esse ano passado, desculpa. Já estamos em 2026. E daí, quando terminou a peça das crianças, a moça veio falar comigo. Falou, pô, minha filha era outra criança. E obrigado. E eu falei, quem que é sua filha? Que ela falou que era tímida, que era introvertida. Falou o nome da criança. Eu falei, não é possível. Ela falou, na terceira semana ela já era outra criança. E você percebe que a mãe... Por isso que a gente fala que é a mãe que quer investir, ou o pai que quer investir no treinamento da criança, no desenvolvimento da criança. E ali, aquilo pra mim, eu sempre conto essa história, não vou falar o nome delas, assim, porque de repente as pessoas até conhecem, para não... Mas assim, você percebe que aquela criança, ela chegou uma criança, a mãe contando, que no mesmo dia, ela saiu de lá outra criança. E isso pra gente é de arrepiar. Porque é esse o nosso objetivo. É esse o objetivo do Espaço João Baldo. E normalmente é assim que acontece. Eu digo, a criança chega, né? A primeira aula, ela vem tímida, é normal, natural, né? Até porque é um espaço novo ali, às vezes não conhece a turma, né? Então, assim, mas é questões de minutos, assim. Para a criança já interagir, se relacionar. A criança faz amizade. Você tá é fácil. Criança, né, dá 5 minutos, está conversando. Ela já tá. Ela chega meio assim quando você. É tipo restaurante. Você vai lá, a criança tá lá quietinha no canto, dá 5 minutos, tá correndo pra mesa, maluco, outra criança. Você fala, né? É rápido. Então a criança. Imagina, isso num ambiente, às vezes, que nem é. Que proporciona isso. Então, ali na sala, dá 2 minutos, ela fica meio tímida. A partir do primeiro joguinho, da primeira cena, da primeira situação, do primeiro jogo, ela já tá João, e deixa eu perguntar para vocês. Vocês falaram que no final do ano, geralmente, é lógico que os pais, as próprias crianças querem uma apresentação, elas querem, né, participar desse momento para apresentar o que elas aprenderam. Mas eu vou contextualizar para chegar onde que eu quero, para vocês entenderem. Quando eu era criança, eu fazia ginástica artística. E eu amava. Então, aquela coisa de trampolim, de pirueta, eu adorava fazer aquilo. Só que por gostar, eu me destacava. Porque eu era uma aluna aplicada. E a professora queria que eu mostrasse para todo mundo que, olha, né, a aula é legal, ela sabe fazer. Então, ela começou a querer me colocar em apresentações, que eu participasse de festivais. E eu não gostava, porque eu fazia pelo prazer de estar fazendo a ginástica. Sim. Quando eu me vi nessa situação,
de estar ali no palco, tendo que fazer aquilo, eu falei, não quero, porque eu faço porque gosto, não porque quero ser atleta, não almejava isso. E eu deixei de fazer. Então, eu tô perguntando isso para ver como vocês identificam, por exemplo, uma criança que se sente bem, que gosta dali, mas, de repente, para ela, aquela sensação de estar ali fazendo a apresentação não é legal. Tem como identificar isso? Principalmente, no meu caso, eu já verbalizava, mas eu digo crianças menores que não conseguem verbalizar, como que vocês procedem? Pode falar. Não. Os dois estão formulando ali. Exatamente. Não, assim, é aquela coisa, a gente, o nosso, por exemplo, a nossa apresentação que a gente faz é um sarau, né? Tá. Então as crianças, às vezes, elas vão fazer uma aula aberta, vai ser um jogo aberto. Né? Os pais vão assistir como que se fosse uma aula, só que os pais vão estar ali na plateia e a gente vai criar uma improvisação e as crianças vão se apresentar. Mas para a criança, eu acho que esse jogo é mais fácil. Acho que para o adulto cria mais resistência. Mas também é uma coisa democrática nesse sentido, né? Ninguém é obrigado a nada. Né? A gente coloca essa situação, obviamente que a gente vai, né, sempre no limite da criança, da exposição, dela se apresentar, dela... Mas normalmente elas querem participar da brincadeira, do jogo, né? Então, mas a gente respeita, a gente ouve. Eu acho que até aí é uma questão de desenvolvimento, quando a criança consegue dizer, por exemplo, falar, olha, eu não quero participar. A gente vai falar, tudo bem, você quer participar de uma outra maneira, você quer ajudar de outro jeito. Você acha que né? o próprio ambiente diferente, é lógico, eu estou citando casos diferentes. Um era esporte, que tem essa questão do rendimento e tudo mais, um é o teatro. Você acha que o próprio ambiente ali, ele já é propício para que a criança se sinta à vontade de se colocar? Sim, eu acho que sim. É aquela coisa, você gera uma segurança entre as pessoas. Né? Você começa a conviver, jogar, praticar, fazer uma cena ali. Então eu confio nessa turma, eles vão me ajudar. Porque o teatro tem uma coisa de coletivo, né? Não é uma coisa assim, eu entro em cena sozinho. Não, eu tô aqui, mas assim, o meu amigo me ajuda a contar a história. A gente se ajuda a contar a história, sabe? Eu pergunto pra você porque você vai contar uma coisa importante pra história. E você pergunta pra mim uma coisa porque eu sei que eu tenho que contar uma coisa importante pra história. Então a gente vai se ajudando a contar a história, sabe? Então isso é um jogo de ajudar mesmo. A gente dá a mão pro outro e fala, vamos lá, vamos contar essa história. Vai ser legal. Então, você vê, às vezes, um amiguinho pode esquecer de alguma situação que ele precisa... E o outro fala, lembrei de você não pega a bola pra mim. Aí ele fala, é verdade, a bola, eu tinha que pegar a bola, sabe? E a criança vai se ajudando, né? E a escola, né, e o espaço, como a gente fala que é um espaço de desenvolvimento, a gente quer que a criança enxergue o que ela quer. E muitas das crianças, a gente percebe que se conecta por trás das câmeras, por trás das cortinas, quer focar no figurino, falar bem, se posicionar bem, mas quer fazer a parte da iluminação, da microfonia ou qualquer outra coisa. Então, a pessoa ali, no autoconhecimento desenvolvido, ela vai vendo o que mais ela se identifica. Ela fala bem, ela é uma atleta legal, mas o que ela mais gosta? Muitas vezes, ela treinou para poder ajudar alguém. Ou ela gosta, tem sempre aquela pessoa que reúne as pessoas. Toda escola tem isso, toda família tem isso. O que fala mais, o mais tímido, o que organiza. Tem aquela tia que faz as coisas acontecerem. E ali é a mesma coisa. Muitas vezes a criança, ela não precisa, para estar no mundo do teatro, não necessariamente precisa estar atuando. Pode estar dirigindo. Né? Pode estar por trás das cortinas ali. E isso que é muito rico, essa identificação e a criança poder falar e conseguir. Poder, ela pode sempre. Muitas vezes não consegue falar. Né? Eu lembro eu jogando futebol quando era mais novo. O técnico me colocou de lateral esquerdo. Eu queria jogar no meio. E eu falava, mas... Aí eu desenvolvi aqui de falar, não, aqui eu não jogo. Eu quero jogar ali. E como falar isso? E é isso que a gente desenvolve. Fala, você tá gostando desse papel? É lógico, tudo muito conduzido, né? Não é, isso eu não quero. Ninguém quer fazer aquele papel, não. Mas a gente consegue conduzir de uma forma que as crianças identifiquem, né, aquilo que ela mais gosta de fazer. Porque teve uma aluna aqui, uma criança que foi fazer a primeira aula e ela, pequenininha tal, ela chegou e ela queria, na hora ali de escolher mais ou menos o tema da história... As crianças, na maioria ali do seu grupo, definiu um tema e a menina queria outro. E aí ela fechou aqui. Não quero, eu quero do meu jeito ali.
E aí eu olhei e falei, nossa, olha o desafio. O que eu faço? Mas aí foi assim, aí ela resistiu porque ela queria e até chorou e começou a chorar e, né? Aí a professora estava junto também, ela veio e tal, e falou, o que está acontecendo? Não, porque a gente vai contar a historinha, mas eu quero que seja seja assim. Ah, mas e o grupo escolheu o quê? Não, o grupo está querendo contar assim. Mas vocês são em quantos? Em 5. E só você quer contar desse jeito? É, só. Então, eu acho que assim, né, o grupo, a maioria decidiu isso. Dessa vez, vamos contar desse jeito. Na próxima vez, né, quem sabe vai ser do seu jeito também. Mas agora vai ter que contar assim. Daí ela, Aí deu, tá bom. Tá bom. Aí ela aceitou. Mas assim, teve uma resistência, sabe? E só o fato dela ter que lidar com essa frustração, dela ter que ver que não é Do só em jeito dela, torno né? do jeito dela, sabe? Isso já é um processo de desenvolvimento dela ver que é um grupo, que ela precisa, né, ceder também, às vezes. Então, isso é muito legal quando acontece, porque também as outras crianças também percebem que uma hora elas também vão ter que ceder. Não é só aquela menina que está aprendendo ali. A turma sabe que uma hora a minha ideia não vai valer. Vou ter que respeitar a ideia do outro. Então, é muito rico nesse sentido. Porque, né, são coisas que... Desculpa, eu fui cortando. São coisas que a gente Mas são adulto, habilidades né? que você vai desenvolvendo. Já pegando o gancho, falando aqui com o Luiz, que tem essa visão corporativa de muitos anos, queria uma avaliação meio sociológica assim, desses anos. Quando você começou lá atrás, para agora, o que você sente que da evolução das pessoas? Quais são as habilidades que as pessoas estão precisando mais desenvolver? Você tem uma visão mais pessimista, que a gente, de alguma maneira, tá deixando algumas habilidades para trás, está ficando mais isolados, sei lá, emburrecendo um pouco a sociedade? Ou você acha que a gente já está no caminho de modificar isso? Como que você vê do lado Eu vejo assim? sempre do lado otimista. Eu vejo que todos se desenvolvem constantemente. Cada um na sua velocidade. Se a gente comparar com países, inclusive, né, a gente percebe... Eu morei na Austrália por 1 ano e eu percebo que a gente está basicamente de 10 a 15 anos atrás deles. Então, o que vai acontecer aqui hoje aconteceu lá 15 anos atrás. Inclusive, tem um texto muito interessante, isso fala sobre a China. Mas eu vejo que a principal característica que as pessoas têm se desenvolvido, porque estão sendo, inclusive, obrigadas, é a comunicação. Né? E comunicação não é falar bem. Comunicação é ouvir bem, comunicação é se fazer entendido, comunicação é entender. Né? Eu vejo no WhatsApp, é uma ferramenta que todo mundo utiliza e você percebe a dificuldade que tem. Tem pessoas que consideram a não resposta como um sim. Vamos tomar um chopp? Se ele não respondeu, quer dizer que ele vai. Tem gente que é o contrário. Eu vou fazer um churrasco, você quer vir? Se ele não responde, quer dizer que ele não vai. Isso não é comunicação. E está tendo cada vez mais dificuldade. Aí chegou a ferramenta de busca na internet, o Google, né? Ou uma inteligência artificial, onde tem pessoas que procuram uma coisa na internet e não encontram e outras encontram. Por quê? Porque ela soube perguntar. Hoje é chamado de prompt na inteligência artificial. Se você não monta um prompt interessante, você não vai obter a resposta que você quer. Então fica tudo muito superficial. A pergunta é superficial, a resposta é superficial. E isso as pessoas estão identificando que se eu me comunico bem, eu consigo extrair melhor resultado. Então, olhando as pessoas, né, que estão passando a trabalhar um pouco melhor com o tal do longo prazo, quando a gente é novo, 1 ano é longo prazo. Quando a gente passa dos 40, 5 anos é curto prazo, né? Então, esse espaço de tempo para desenvolver a habilidade de comunicação. E saber ouvir é maravilhoso. Interpretar, porque senão você tem que ficar o tempo inteiro deduzindo. Você acha que as pessoas já perceberam isso? Que já é uma coisa que você tem visto? Já perceberam muita dificuldade, tem muita dificuldade, só que elas já perceberam porque elas não estão conseguindo extrair benefício. Entendi. Elas não conseguem fazer uma reserva no Airbnb. Por quê? Porque elas não preenchem, elas não leem o que tem que ser preenchido. E daí elas começaram, né, que eu trabalho muito em palestra com autorresponsabilidade. No começo é a culpa do site, o site é ruim. É tudo, a culpa é do governo, a culpa é do pai, a culpa a culpa é do trânsito, né? O radar mutou, a culpa é dele, não é minha que estava acima da velocidade, né? E ali a comunicação também passou por esse processo. Esse site é ruim. Porra, eu penso, 50 milhões de pessoas utilizam isso por dia. Ruim, não deve ser. No mundo. Então a pessoa não consegue preencher ali se ela vai levar pet ou não. Aí ela fala, tá vendo? Eu cheguei lá com o meu pet e não podia entrar. Aí ela, opa,
ela começa a identificar que ela não procurou, mas estava em letrinha pequena. Tá lá, é para você ler. Dá um zoom, agora é fácil. E isso entra na comunicação. Né? Então, você percebe que as pessoas deixam muito as outras no vácuo, porque não sabe se comunicar, e as pessoas estão ficando chateadas. Eu vou bloquear fulano, eu também não respondo. Já que ele não me responde, eu não respondo. Daí cria um distanciamento. Né? Agora o WhatsApp criou criou o distanciamento familiar. O WhatsApp criou a reação para você reagir a uma mensagem exatamente para você não ter que responder. Aí você manda uma piada, põe um sorrisinho, um joinha, um coraçãozinho, qualquer coisinha, mas se você não interage, a grande maioria... Tem gente que não liga, mas a maioria das pessoas fala... Cara, ninguém achou graça. Porque essa é a percepção que passa. Imagina eu conto uma piada aqui, todo mundo fica assim. Quer dizer... Principalmente se é direcionado, né, Luiz? Porque se é uma coisa em grupo, tudo bem. Mas se eu tô falando com você, eu espero que você vai me responder, né? Até para encerrar esse tópico mas eu vejo convite de aniversário. Que agora as pessoas mandam a fotinho, uma fotinho. Não rola um oi, tudo bem. Tem lá, local, data e horário. Isso. Aí você não sabe se responde, se é pra isso, ou se a pessoa quer que eu valide a arte que ela fez no Canva, né? Tá bonita. Tá bonita. Mas coloca, cara, oi, tudo bem, Flávia? Pô, vai ter o aniversário do Henrique, dia 5 de janeiro, gostaria muito que você fosse, Paraná, não precisa levar nada, entra assim, passa seu RG, confirma até dia tal. Falar confirma até dia 5 e falar nada é a mesma coisa, a pessoa não, é muito difícil. A pessoa não agradece o convite, né? Informação, né? A pessoa não agradece um convite, ela não responde. Por outro lado, a outra pessoa também não introduz. Sim. Então a comunicação as pessoas estão sentindo na pele e eu estou sentindo uma leve evolução aí nesse gráfico. Que bom, eu fico feliz porque eu também eu sou bem positiva. Gente, eu estou levando bronca aqui porque a gente está falando muito, eu já sabia que a gente ia falar muito, mas aí, vocês estão vendo que está tendo essa dificuldade. Teatro. Vamos levar para o teatro, vamos treinar essa habilidade, vamos socializar, porque hoje é tão importante a gente ter esse contato, a gente olhar no olho das pessoas, sentir a energia, porque é só assim que a gente consegue perceber o outro, né? Que a gente consegue... que a gente fala que não vai ser substituído, que né? não vai. Eu acho ótimo, eu adoro, eu acho tecnologia super bem-vinda, mas é sempre a pessoinha que está por trás. Exatamente. E a pessoinha que está por trás, ela tem que ter repertório. E a gente só constrói com cultura. Então, pessoal que não conhece o Espaço João Balda, por favor, conheçam, faça convite. Exatamente. Vai lá no Instagram, @Espaço João Balda, tem todas as informações. Ou vá conhecer, vai fazer uma aula experimental, tem todos os dias da semana, todos os horários, manhã, tarde e noite. Leve seu filho, você, papai e mamãe, que quer desenvolver, quer treinar seu filho para o futuro que está vindo aí, vá tomar um cafezinho com a gente, né, Johnny? Exatamente, é isso. Fazer teatro é aquela coisa, independente de seguir carreira ou não, né? É uma prática muito gostosa, muito saudável, que desenvolve, que enriquece, né, em vários aspectos da vida. Então fica o convite para todos os pais e mães que têm pequenos, para ir lá conhecer realmente o espaço que foi desenvolvido, criado com muito carinho. E é isso, temos uma equipe maravilhosa, né, com a gente. E é isso, estamos felizes. E da próxima vez, Gabi, a gente vai chamar os irmãos separados, tá? Porque daí João vai vir, João vai contar a história dele, vai contar como que ele trabalhou nas novelas. Bastidores, a gente tava perguntando aqui, vocês não estão sabendo, mas ele tava contando umas coisas pra gente, ele vai vir pra contar. E Luiz vai vir contar pra gente a parte corporativa, todos esses aprendizados aí, muitas coisas boas. Meninos, obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Meninas. Muito obrigado, obrigada. Gabi. Obrigado, Flavinha. E a gente quer agradecer, né? Como sempre, o Brechó da Burguesinha, que sempre veste a gente com essas roupas maravilhosas. Gente, muito obrigada pela presença e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.